Um dia eu cheguei para algumas crianças e perguntei: que livros, que histórias que vocês querem que eu traga para vocês? E elas responderam: histórias de terror, de terror. Depois da surpresa, eu fui atrás destes livros com histórias de terror. Então hoje eu vou trazer estes livros para vocês. E mais importante, vou contar o que as crianças gostaram mais. Eu sou o Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros. O primeiro desses livros é Contos de Assombração, e a origem desses contos é real, ou seja, são histórias que realmente circularam no Vale do Paraíba. Temos até os nomes desses contadores de histórias. E os seres que assustam os moradores dessa região são muitos. Um filho que bate no pai é condenado a virar um corpo seco, que depois de morrer fica vagando por um bom tempo, pois a terra não o aceita. O homem da mala é aquele que mata o próprio irmão por desavenças e tem que carregar o finado numa mala até pagar pelo seu pecado. Curiango é um pássaro que traz o anúncio da morte quando canta perto da casa das fazendas. O lobisomem é um ser que vem arranhar a porta para pegar uma recém-nascida e também assusta aqueles que andam pelas estradas à noite, além de atiçar os cachorros. Isso sem falar do saci. Homens que andam pelo campo a cavalo veem muitas coisas estranhas e não é surpresa encontrar um animal morto, vaca, boi, égua, sem motivo nenhum. A Máscara da Morte Rubra, de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe sabia, como ninguém, criar climas e situações realmente assustadores. Neste conto, a Morte Rubra é uma peste que fazia o doente ficar com a pele vermelha de sangue e morrer muito rapidamente. O príncipe próspero resolveu fugir da morte e se fechou com muitas pessoas saudáveis em seu castelo. Rico preenchia o tempo com música, bailarinos e vinho. Os aposentos do castelo são descritos de forma impressionante, já que o príncipe adorava o bizarro e o estranho. Um gigantesco relógio deixava todos nervosos quando badalava. O ponto culminante desse retiro foi um baile de máscaras, com toques fantasmagóricos. Até que surgiu, em meio aos convidados, um fantasiado que causou horror e repulsa. Ele se vestia com roupas de túmulo, usava uma máscara dura, suas roupas estavam banhadas em sangue, como se quisesse imitar a Morte Rubra. O príncipe se insultou com essa zombaria e ordenou que lhe tirassem a máscara, mas nenhum dos convidados teve coragem e o convidado andou pelos aposentos sem ser incomodado. O príncipe, cheio de raiva, atacou o convidado, mas o punhal brilhante caiu no chão. A mortalha e a máscara estavam vazias de qualquer corpo. O príncipe caiu morto. Em poucas horas, todos os convidados já tinham sido vencidos pela Morte Rubra. Contos de Enganar a Morte, de Ricardo Azevedo. A morte nunca foi muito popular. Personagem fictício real, não se pode ser amigo dela. Ao contrário, dela todos fogem. Alguns tentam fazer um trato com a morte, outros tentam enganá-la. Tudo é válido para não ser derrotado e falecer de repente. Esses contos, embora não exatamente de horror, trazem esta figura terrível que sempre nos faz refletir. Os leitores vão pensar se alguma destas formas de enganar a morte pode valer a pena. Um dos personagens encontra uma mulher que lhe promete vida eterna, mas a saudade o faz voltar a seu mundo original. Para quê? Para descobrir que todos os seus conhecidos já tinham morrido e tudo havia mudado. Ele se salvou da morte, mas não se salvou do sofrimento. Em um salão havia velas acesas de todas as qualidades, tipos e tamanhos. Cada uma das velas corresponde à vida de uma pessoa. As velas grandes, bem acesas, cheias de luz, são vidas que ainda vão durar muito. As pequenas são vidas que já estão chegando ao fim.
e nenhuma vela dura para sempre. Alguns tentam enganar a morte, mas isso dura pouco. Conseguem 1 ano a mais de vida. No final, já podemos adivinhar o que vai acontecer. A morte não perdoa ninguém. Um Dia no Parque do Terror, de R.L. Stine, coleção Goosebumps. Os livros da coleção Goosebumps são voltados a adolescentes, por isso os personagens são adolescentes. Irmãos, colegas, também incluindo vizinhos, pais e professores. A identificação é garantida. Nessa história, Lizzie, seu irmão e um colega estão com os pais procurando um zoológico, mas acabam se perdendo e entram no Parque do Terror. Já no início, o carro explode e nesse parque fica a dúvida: os terrores são funcionários contratados ou será que alguns são seres realmente estranhos? E será que esse parque oferece algum perigo? É uma mistura de terror com humor, mas é uma grande dose de ambiguidade. Sempre existe uma dúvida pairando no ar, afinal, algumas atrações desse parque são realmente estranhas e mal conservadas. Haveria algum perigo? O terror inclui morcegos, lobos e muitos riscos de morte. Os adolescentes, longe dos seus pais, tentam disfarçar o medo que estão sentindo e tentam se divertir, mas as situações ficam cada vez mais estranhas. Então, agora eu vou dizer qual foi o que as crianças gostaram mais. Foi contos de assombração. Por quê? Talvez porque esses contos vêm de uma região aqui de São Paulo e talvez essas crianças já tenham ouvido esses contos de forma parecida, de parentes, tios, avós, e eu acho que tem a ver com a realidade deles. E eles levaram a sério, não deram risada. Eu acho que eles acreditam nesses contos. Mas os outros também são muito bons e funcionam. Esse daqui do Edgar Allan Poe exige um leitor mais experiente, afinal a linguagem é uma linguagem trabalhada. Mas esses dois são de fácil leitura. Então, dê livros de terror para suas crianças e elas vão te agradecer. Volte aqui na próxima semana para ver mais resenhas de livro. E não esqueça de dar o seu joinha. Até lá!